Olá, bem-vindos à nossa videoaula. A apresentação que será utilizada nela foi elaborada para o projeto Clubes de Matemática, conduzido pelo Laboratório de Aplicações Matemáticas da UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará. A representação dos números é o tema desta apresentação, que foi elaborada em 2018, né? Começamos com 3 perguntas: o que é número, o que é numeral e o que é algarismo. Para a maioria das pessoas, talvez esses conceitos se misturem e a diferença entre eles não esteja suficientemente clara. A primeira pergunta, o que é número, tá? Ela é uma pergunta difícil de responder se a gente for levar a fundo, porque existem números complexos e outras coisas que a gente não vai abordar aqui. A gente vai ficar com uma definição relativamente simples, né, que vai ser utilizada para esses fins dessa videoaula, né? Então, para a gente, número é a quantidade em si mesma, resultado de um processo de contagem ou de uma medição. Tudo bem? Numeral é a representação simbólica de um número, seja por meios sonoros, gráficos ou outra forma qualquer. Então, vamos começar aqui fazendo uma primeira distinção. Primeiro, né, o número ele é uma abstração. Quando eu falo que ele é resultado do processo de contagem de uma medição, eu estou pensando, quando eu falo em contagem, estou pensando no conjunto dos números naturais, que é um conjunto discreto, né? 1, 2, 3, 4. E quando eu falo em medição, você mede a altura, peso, etc. e obtém como resultado, né, números reais. 1,85 m, enfim. Você pode obter valores que não são inteiros, né? E o que é numeral, né? O numeral é a representação de um número, uma representação simbólica do número. Por quê? Porque o número é uma ideia abstrata. Se você imaginar, por exemplo, que você tem 5 maçãs, você não está pensando no número 5, você está pensando em maçãs. 5 abacates, 5 laranjas, etc. Você está pensando nessas frutas, você não está pensando no número 5. Se você pensar naquele símbolo que geralmente a gente utiliza, né, que é um numeral indiano que a gente utiliza para representar o número 5, nós, na verdade, não estamos novamente pensando no número 5, mas estamos pensando nesse símbolo específico, tá? Que é um exemplo de numeral. Tá? Então, os numerais são representações para essas ideias abstratas, que são os números. E essas representações elas não precisam ser escritas, como a gente está habituado a ver. Né? Elas podem ser, por exemplo, oralizadas. Podem se dar por meio sonoro. Exemplo, quando eu falo 5, ou quando um falante de língua inglesa fala 5, né? Isso é um numeral que está representando a quantidade 5. Ok? A questão é que nós não podemos expressar os números senão por meio dos numerais. E quando nós pensamos na representação escrita do número, né, aí nós temos os componentes dessa escrita, que são os algarismos. Então, quando eu represento o número 25, por exemplo, em algarismos romanos, né, utilizando numerais romanos, eu vou usar o quê? Eu vou escrever x, x, v. Esse x e esse v aí, eles são algarismos que eu estou utilizando para compor o numeral, que é 25. Quando eu escrevo o numeral indiano 2, seguido do numeral indiano 5, geralmente a gente chama esses numerais de indo-arábicos, né? Eu estou chamando aqui de numerais indianos. Então, quando eu utilizo esses numerais indianos, eu também estou utilizando algarismos que vão compor o numeral 25. Tudo bem? Quando eu represento o número 5 em numerais indianos, na verdade eu tenho um único algarismo e eu tenho também ali o numeral. Né? Tá? Mas entenda-se que o numeral não precisa ser escrito. Inclusive os incas, eles representavam números por meio de nós em cordas. Né? Então, não precisa ser nem sonoro nem gráfico. Pode ser um nó numa corda representando um número. Pode ser, sei lá, uma cor. Pode ser qualquer coisa
que eu esteja utilizando para representar essa noção de quantidade, né? Aqui, para fazer uma analogia, então, com os conceitos de número, numeral e algarismo, o número é a ideia abstrata, é a quantidade em si mesma, né? Então aqui seria o próprio azul, né? A diferença é que o número você não consegue enxergar de forma nenhuma. E a cor azul você está vendo ela aí na sua frente, né? Ela é uma coisa bem concreta, o número é abstrato. O numeral vai ser um símbolo que vai representar um número, assim como a palavra azul está representando a cor azul aqui. E os algarismos são os elementos constituintes do numeral, são aqueles elementos que vão formar o numeral, assim como as letras A, Z, U e L formam a palavra azul, constituem a palavra azul. O algarismo vai constituir o número, tudo bem? Agora, eu queria que vocês observassem essas maçãs e tentassem identificar qual a quantidade de maçãs presente aí sem contar. Sem contar. Aí fica difícil, né? Quantas maçãs tem aí? A gente não consegue identificar só de bater o olho e dizer. Nós esbarramos no que nós chamamos de senso numérico, ou sensação numérica, como você queira. Que é a limitação que a gente tem para perceber quantidades que envolvem números maiores, né? Então, grandes quantidades nós não conseguimos perceber de forma direta. Se nós vemos um objeto, dois objetos, até 3 objetos, nós conseguimos bater o olho e dizer, ah, não, aí tem 3 objetos, sem precisar contar. Mas quando a quantidade começa a ficar maior, a gente precisa partir para o processo de contagem ou realizar agrupamentos, né? Para a gente conseguir perceber as quantidades. Então, abaixo há 49 maçãs. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Onde é que está o 4? E o 9? Vocês estão vendo 4 maçãs aí em algum momento? Estão vendo 9 maçãs? Então, por que o número 49, essa quantidade, é representada por um 4 seguido de um 9? Vejamos. E agora, ficou mais fácil ver? Né? Quando nós agrupamos as maçãs em dezenas, né, nós percebemos que é possível formar 4 dezenas e restam 9 unidades, 9 maçãs. Tudo bem? Então, temos 4 dezenas e 9 unidades. Daí a quantidade 4, que é a quantidade de dezenas, e a quantidade 9, que é o que restou depois de feitos os agrupamentos, né, em dezenas. Então, nós temos 4 dezenas e 9 unidades, por isso a representação 4, 9 para a quantidade 49. Né? Mas por que a gente agrupa de 10 em 10? Né? Por que nós agrupamos de 10 em 10? Há alguma razão especial para isso? O número 10 possui alguma característica especial que faz ele se destacar entre os outros números? Porque a maioria dos povos resolveu realizar agrupamentos de 10 em 10 para representar os números. Uma possível resposta é porque nós temos 10 dedos nas mãos. Então, quando nós vamos realizar contagens, em geral, nós fazemos o quê? Nós começamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, erguendo cada um dos nossos dedos. E quando nós finalizamos a contagem de 10 objetos, associando aos nossos 10 dedos, nós separamos esses objetos e recomeçamos a contagem, formando cada vez um novo agrupamento de 10, ou seja, cada vez uma nova dezena. Isso explicaria por que muitos dos povos optaram por agrupamentos de 10 em 10, tá? E não de 8 em 8 ou 6 em 6. Né? Então, podemos dizer que um acidente anatômico é responsável pela escolha do 10 para realizar, do número 10 para agrupar, né? Já que as nossas mãos são praticamente a primeira calculadora
da história, no sentido de que é o primeiro objeto, o primeiro instrumento que nós utilizamos para realizar contagens, já que os nossos dedos estão ali sempre disponíveis, sempre à nossa disposição. Mas aí vem uma pergunta, né? Será que essa é a única forma possível de agrupar? Precisamos mesmo agrupar de 10 em 10? E agora eu queria fazer uma reflexão com vocês. Nesse momento, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a minha concepção do fazer matemático, do porquê de ensinar matemática, né? A matemática, ela serve, antes de tudo, para ampliar o nosso senso crítico, nosso poder de argumentação, né? A busca por soluções de problemas, o querer saber o porquê das coisas, a justificativa das coisas por meio de argumentos válidos, perceber argumentos que não são válidos. É para isso que a matemática está presente nos nossos currículos, embora muitas vezes ela seja sim utilizada como instrumento de alienação. Você pode ensinar uma matemática que vise formar pessoas acríticas, pessoas que não são críticas. Como? Se reduzindo a ensinar procedimentos, faça a conta desse jeito, ou utilize essa fórmula, uma fórmula que você não sabe de onde vem e não sabe para que serve. Muitos alunos vão e utilizam lá a fórmula de Bhaskara, que sequer foi Bhaskara que inventou, né, para resolver uma equação do segundo grau, simplesmente substituindo os valores na fórmula e sequer têm a menor noção do porquê estão fazendo isso. Aquilo é feito desprovido de qualquer significado. Isso visa formar um tipo de sujeito também. Um sujeito alienado, um sujeito que cumpre ordens sem se preocupar com o porquê de cumprir aquelas ordens, para que elas servem, qual a finalidade delas. Essa não é a matemática que eu acredito, não é a matemática que eu quero ensinar, né? Então, o que a gente vai ver agora aqui é que a realidade poderia ser diferente. É isso que essa videoaula nos ajuda a compreender. Então, assim como nós agrupamos de 10 em 10 aquelas 49 maçãs, nós agora vamos agrupá-las de 8 em 8 e não de 10 em 10. Porque isso é possível. O 10 não tem nenhum privilégio sobre os outros números. E se eu agrupasse de 8 em 8 aquelas 49 maçãs, ao invés de agrupar de 10 em 10? O que aconteceria? Aconteceria isso que a gente está vendo aí. A gente não teria 4 dezenas e 9 unidades restando. Nós teríamos 6 octetos, 6 grupos de 8, né? E uma unidade restando. E isso nos sugere outra representação para a quantidade 49. Para o número 49. Sugere um outro numeral. Sugere o numeral 61, 61. Ou seja, eu tenho 6 agrupamentos de 8. 8 vezes 6, 48. Então, são as 48 maçãs que foram agrupadas de 8 em 8, mais uma maçã, que gera 48 mais 1, 49. Então, eis aí, 61 representando a quantidade 49. Não é o número 61. Não é a quantidade 61. Não são agora 6 dezenas e uma unidade. São 6 grupos de 8 mais uma unidade. Então, esse 6 seguido do 1, representado aqui no canto da tela, agora ele está representando a quantidade 49. Olhe para esse 6 seguido do 1 e veja agora um 49. O que isso nos indica, filosoficamente falando? Nos indica que a realidade poderia ser diferente. Não é porque eu nasci em um mundo que é injusto, que é desigual, que explora o mais fraco, que oprime. Não é porque eu nasci nesse mundo, no mundo que está organizado dessa forma, assim como os numerais estão organizados em dezenas, que o mundo precisaria ser assim. Assim como nós poderíamos não organizar os números em dezenas, organizar, por exemplo, em octetos, nós poderíamos organizar a nossa realidade de outra forma. Nós poderíamos organizar um mundo que respeitasse as minorias, né? Respeitasse os povos indígenas, respeitasse as pessoas com necessidades especiais, respeitasse as mulheres,
o mundo não precisaria ser como ele é. Nós temos o poder de transformar o mundo. Então, vamos agora continuar voltando aqui para as ideias matemáticas, mais propriamente. E se nós não quiséssemos agrupar de 8 em 8? Se nós optássemos por agrupar de 5 em 5, como é que ficaria aquelas 49 maçãs, agora agrupadas de 5 em 5? Ora, a primeira coisa que nos vem à mente é formar 9 grupos de 5, 9 quintetos, né? E mais 4 unidades. Então, eu tenho 9 quintetos e 4 unidades. Isso vai gerar também 49, né? 49 maçãs. E aí, nós olhamos e pensamos, então esse numeral 94 representaria a quantidade 49? É uma possibilidade. Seria um numeral. Se eu tivesse convencionado a lógica de agrupar de 5 em 5, isso aí estaria representando 9 vezes 5, 45, mais 4, 49. Mas notem que há uma interrogação lá do lado do 94. Né? Tem uma interrogação. Por quê? Porque a gente vai agora introduzir uma nova regra. Tá ok? Nós queremos fazer agora uma analogia ao que acontece com o nosso sistema de numeração decimal. Nosso sistema que é posicional decimal. Queremos fazer uma analogia com esse sistema de numeração. Essa analogia é o quê? Como é que a gente procede quando a gente tem 10 dezenas? Olha, quando nós temos 10 dezenas, nós reagrupamos essas dezenas em uma centena, não é isso? Ora, se a nossa proposta agora é agrupar de 5 em 5, então, sempre que eu tiver um certo tipo de grupo, né, em quantidade 5, eu devo fazer um reagrupamento, assim como com as dezenas, assim como as nossas dezenas são reagrupadas em centenas. Então, nós poderíamos reagrupar 5 quintetos e formar um outro grupo maior de quintetos, que nós vamos chamar aqui de quinas. Né? Então, nós temos uma quina agora, né, que se for contada, se todas as maçãs dentro dessa quina forem contadas, restam contar depois 4 quintetos que ficaram de fora e mais 4 unidades. Isso nos sugere uma outra representação para o número 49, agora agrupando de 5 em 5, que seria a representação 144. Quer dizer, eu tenho aqui uma quina, ok? Formada por 25 maçãs, e a quina são o quê? Quintetos de quintetos, não é isso? Então eu tenho uma quina formada por 25 maçãs, que está representada aqui pelo algarismo 1. Restam, essas quinas já foram contabilizadas nela 5 quintetos, né? Então esses 5 quintetos não precisam mais ser contados, porque eles já foram contados na quina. Restaram ainda 4 quintetos que não foram contados. Então esses 4 quintetos vão ser contabilizados aqui, representados pelo algarismo 4. E depois de contados todos os quintetos, né, os que estavam dentro da quina e os que estavam fora, restaram ainda 4 unidades, que vão ser representadas pelo algarismo 4 novamente. Né? Então, 144 é uma representação da quantidade 49 quando nós agrupamos de 5 em 5 os nossos objetos. Ok? Então, vamos chamar de base, né, o número escolhido para realizar os agrupamentos. Então, nesse exemplo que nós acabamos de ver, a base era o número 5. Por quê? Porque nós estávamos agrupando de 5 em 5. No exemplo anterior, a base era o número 8, porque nós estávamos agrupando de 8 em 8. E o nosso sistema de numeração é decimal, quer dizer, ele tem base 10, porque nós agrupamos de 10 em 10. Vamos então ver agora como ficaria a representação do número 49 na base 4, quer dizer, agrupando de 4 em 4. O que aconteceria?
Bem, seguindo já a lógica que foi utilizada lá para a base 5 e fazendo os reagrupamentos, veja bem que nós temos aqui uma unidade restando, né? Nós temos quartetos, que estão representados aqui pelos círculos, né? E nesses quadrados nós temos quartetos de quartetos, que nós vamos chamar de quadras. Então, se nós pararmos para analisar, nós temos 3 quadras e mais uma unidade. Se nós não tomássemos o devido cuidado, nós poderíamos pensar que a representação do número 49 na base 4 seria simplesmente 3, 1. Afinal, nós temos 3 quadras e uma unidade. Contudo, se nós representássemos o número 49 por 3, 1, a sensação que nós teríamos é que esse 3 seriam quartetos. Ou seja, nós teríamos 3 vezes 4, 12, mais uma unidade, 13. E aí nós estaremos representando a quantidade 13, não a quantidade 49. Então, nós precisamos lembrar que não restaram quartetos aqui. Ou seja, a representação do número 49 na base 4 é dada por 301, porque eu preciso indicar através do 0 que não restaram quartetos. Eu tenho 3 quadras, que contabilizam cada quadra 16 maçãs, então 3 vezes 16, 48. Então eu tenho 48 maçãs contadas pelas quadras, não restou nenhum quarteto, 0, e eu tenho uma unidade. Então esse 0, ele é importante aqui porque o nosso sistema é posicional. Então, verificar que o 3 ocupa a terceira posição da direita para a esquerda é importante para eu saber que eu tenho 3 grupos de 16 e não 3 grupos de 4, simplesmente. Tá? Se eu representasse por 3, 1 sem o 0, eu teria a sensação de que esse 3, né, ele estaria representando apenas quartetos, já que eu estou agrupando de 4 em 4. Então eu sei que aqui estão as unidades, aqui estão os quartetos, e aqui estarão os quartetos de quartetos. E se eu tivesse um número ainda à esquerda aqui, eu teria quartetos de quartetos de quartetos, né? Eu teria um quarteto formado por quadras, né? Que daria o quê? Daria 4 vezes 16, que daria 64. Não é o caso aqui. Tudo bem? Então vamos prosseguir, vamos adiante. E se nós agrupássemos na base 7? Tente fazer aí, pode pausar o vídeo e pensar como é que seria um numeral que representa a quantidade 49 na base 7. Tá ok? Eu vou seguir agora falando, né? Se você pausou o vídeo, né, você teve tempo para pensar. E eu vou apresentar a solução agora, né? Olhem só, 49 maçãs, né, agrupadas de 7 em 7. Nós temos 7 grupos de 7 e, portanto, eles precisam ser reagrupados. Então, olha o que aconteceu. Eu tenho, vamos chamar isso aqui de setena, né? Então, eu tenho uma setena de setenas, né? Tenho uma setena de setenas. Não sobrou nenhuma setena e sobrou uma unidade. Esses nomes, setena, quadra, quina, essas coisas, tudo sou eu que estou inventando, tá, gente? Então, nós vamos ter aqui o quê? Olha só que representação interessante para a quantidade 49 na base 7. 100, né? Então, 100 é a representação do número 49 na base 7, porque eu tenho uma setena de setenas, não restou nenhuma setena e não restou nenhuma unidade. Gente, é claro que viraria um mingau, viraria uma bagunça, se a gente pudesse representar os números em qualquer base, sem dar nenhum indicativo de qual é a base. Então, em geral, o que a gente faz, né? O que a gente faz é colocar um índicezinho aqui do lado indicando qual é a base. Tá? Então, por exemplo, para indicar que esse número aqui não é 100, mas sim 100,
na base 7, eu coloco um subíndice aqui, 7. Observem que essa representação 100 ela não foi uma coincidência. Ela aconteceu porque 49 é o quadrado do número 7. Quer dizer, 49 é 7 vezes 7. Assim como 100 é o quadrado de 10, que é a base do nosso sistema de numeração decimal. Então, sempre o quadrado da base tem essa cara, 100. Então, é importante entender que a base 10 não foi escolhida porque ela produz números redondos. Não. O 100 é um número redondo no sistema decimal porque 100 é o quadrado de 10. 100 é 10 vezes 10. É isso. A própria representação aqui, ó, do 10, essa é a representação da base do sistema de numeração. Como assim? Tente imaginar como é que seria representar 5 na base 5. Se eu fosse representar 5 na base 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu estou na base 5, eu tenho que reagrupar. E aí, qual seria a representação do 5 na base 5? Um grupo de 5 e nenhuma unidade. Então, essa é a representação do 5 na base 5. Se eu fosse representar 3 na base 3, 1, 2, 3. Então, eu tenho que reagrupar aqui. E qual a representação, então, do 3? Eu tenho uma terna, um trio, né? Um trio. E nenhuma unidade. Então, essa é a representação do 3 na base 3. Então, o número 10 só tem essa cara na base 10 porque 10 é a base do nosso sistema de numeração. Tá? É claro que quando a gente está trabalhando com diversos sistemas de numeração diferentes, a gente tem que pôr o subíndice. Então aqui, essa é a representação do 5 na base 5, esta é a representação do 3 na base 3. Então, para finalizar aqui, como é que eu representaria na base 13 o número 49? Ora, para representar 49 na base 13, eu teria que fazer isso aqui, né? Eu teria que formar 3 grupos de 13 e restariam 10 unidades. Por quê? 3 vezes 13 é igual a 39. Então aqui eu tenho 3 trezenas, que dão 39, mais 10 unidades. Aí você pode se perguntar, poxa, mas calma lá, como é que eu vou fazer isso? Porque se eu for representar 3 trezenas e 10 unidades, isso vai causar confusão, porque vai ficar parecendo que eu não tenho unidades, que eu tenho 0 unidades, uma trezena e 3 trezenas de trezenas. E aí eu não vou ter a quantidade 49. Então você tem que criar algum mecanismo que te permita saber que isso aqui são 3 trezenas e 10 unidades. Sei lá, você pode colocar uma barra em cima do 10 e dizer, isso aqui é só um algarismo, ó. Tá ok? Ou, sei lá, você pode também usar um parêntese para indicar que o algarismo aqui é 10 e aqui são 3 trezenas e não trezenas de trezenas. Tudo isso são formas possíveis, né? Mas o que se faz em geral, né? A gente cria novos algarismos. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando na base 5, como eu sou obrigado a reagrupar cada vez que eu formo um grupo de 5, eu só preciso de 4 algarismos. Observe que na base 5 eu só tenho os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. Por que eu só tenho estes algarismos na base 5? Porque não faz sentido usar o algarismo 5, porque eu não vou ter 5 grupos, porque toda vez que eu formasse 5 grupos, eu ia ter que reagrupar. Não faz sentido o algarismo 6, porque se eu tivesse 6 grupos, eu ia pegar 5 dos objetos, ia reagrupar e ia sobrar um grupo. Então, ia ficar todo o tempo, né, algarismos como 5 e 6 não iam surgir. Né? Por exemplo, na base 5, a representação do 5 nós já vimos que é um 0.
Na base 5, a representação do 6 seria o quê? 1, 1. Por quê? Porque eu tenho um grupo de 5 e resta uma unidade. Então, algarismos como 5 e 6 não surgem na base 5. Na verdade, se eu estiver na base 2, eu vou ter somente os algarismos 0 e 1. Se eu estiver na base 3, eu vou ter somente os algarismos 0, 1 e 2. Se eu estiver na base 4, eu vou ter somente os algarismos 0, 1, 2 e 3. Então, na base 2 eu tenho 2 algarismos, na base 3 eu tenho 3 algarismos, na base 4 eu tenho 4 algarismos, na 5 eu tenho 5, e assim por diante. Então, quantos algarismos serão necessários na base 13? Serão necessários, evidentemente, 13 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estes são os 10 algarismos que nós utilizamos na base 10, né? Nós também utilizamos 10 algarismos, né? E aí, como é que eu representaria o número 10? Eu tenho que criar um novo símbolo, eu podia inventar alguma coisa aqui do tipo, sei lá, isso aqui representaria o 10, isso aqui, cadê? Isso aqui representaria o 11, isso aqui, por exemplo, representaria o 13. Eu poderia inventar novos símbolos. O problema é memorizar tantos símbolos novos, né? Então, o que a gente faz em geral? Para não ter que criar novos símbolos que seria necessário memorizar, nós nos utilizamos de alguma sequência de símbolos cuja ordem nós já conhecemos. Então, nós não precisamos criar uma sequência de símbolos e memorizar uma nova ordem, né? Nós podemos usar, por exemplo, alguns símbolos que nós estamos bem familiarizados com a ordem deles, que são as letras do alfabeto. E aí, ao invés de representar o 10 por um novo símbolo, eu uso a letra A para representar o número 10, uso a letra B para representar o número 11, uso a letra C para representar o número 12. E aí, na base 13, esses passam a ser os meus algarismos. Como aqui nós tínhamos 3 trezenas, né? 3 trezenas e 10 unidades, o número 13 acabou sendo representado por 3 trezenas e 10, representado aqui pela letra A, né? Unidades, 3A, ok? Essa seria uma forma de representar os números em bases maiores do que a base 10. Você tem necessidade de criar novos símbolos. Em geral, seguimos a sequência das letras do alfabeto para representar os números de 10 em diante. Bom, fica aí um exercício para vocês, né? Gostaria que vocês tentassem fazer esses exercícios. Posso fazer depois um vídeo com a correção desses exercícios, mas por hora vou deixar para vocês. Qual é a lógica aqui, né? Representar os números 12, 15 e 25, né? Verificar quais são os numerais que representam esses 3 números em diferentes bases, né? No caso aqui, nas bases 5, 9, 12 e 2. Tá? Então, desejo para vocês boa sorte aí com os exercícios e eu espero que vocês tenham apreciado essa videoaula e que ela tenha sido útil para vocês. Então, um forte abraço e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau.